Então nós vamos iniciar agora falando um pouquinho sobre microfragmentação gordurosa, que é um assunto novo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, mas que já existe há muito tempo na história do mundo. Olha, precisava que todos desligassem o microfone, para que não entre som no meio, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então eu fiz uma apresentação rápida para vocês, para entenderem, porque é um assunto que nós vamos discutir com cirurgião, mas é um assunto que a gente precisa primeiro compreendê-lo e saber por que nós optamos por isso e onde queremos chegar com isso, né? E mais direcionado ainda à coloproctologia. Então eu vou colocar agora para vocês uma apresentação breve. Estão vendo a apresentação? Estão vendo a apresentação? Sim. Sim, apareceu. Tá, então vamos lá, vamos começar a falar. Então nós vamos falar sobre medicina regenerativa. Só que na medicina regenerativa é um campo muito grande para se falar. Então nós vamos fechar ela na medicina regenerativa quando se usa a microfragmentação gordurosa. Meu nome é Carlos Matheus Rota, mais conhecido como Dr. Rota. Sou professor de coloproctologia da Universidade de Mogi das Cruzes desde 1983. Tenho mestrado e doutorado em cirurgia de aparelho digestivo e sou muito interessado em tudo que seja minimamente invasivo e que tenha uma boa resolução. Então, o mínimo de lesão com o máximo de resolução. Como a gente falou, é uma coisa nova, né? A microfragmentação gordurosa, o uso de gordura. Quando nós fomos levantar os trabalhos sobre isso, nós achamos trabalhos de 1893, quando Nelber falou sobre enxertos de gordura autólogas para correção facial. Então, há mais de 100 anos já se falava nisso. Lexer, em 1910, começou a usar o aumento das regiões malares para deixar a pessoa mais bonita ou que tenha problema com preenchimento de gorduras. Brunning, em 1911, fez a injeção de gordura autóloga subcutânea. E Peer, em 1950, descreve o primeiro artigo falando sobre o comportamento do tecido adiposo infiltrado autólogo com uma taxa de sobrevivência de até 50%. Quer dizer, na década do século passado, na metade do século passado, já tinha uma taxa de sobrevivência do tecido adiposo autólogo muito boa. Mas como estamos falando em coloproctologia, eu não podia dizer do Duhamel. Quem é proctologista conhece que Duhamel fez uma das cirurgias, escreveu uma das cirurgias muito usada no tempo dos megacólon chagástricos, que é a cirurgia de Duhamel, que é um abaixamento de cólon. E ele no livro Le Recettes dernier Play, ele diz, em 1928, a gordura constitui substrato precioso. Nós a coletamos quente como está, nas coxas, abdômen, e colocamos no fundo de tecidos feridos, que precisam ser regenerados. Então, em 1928, Duhamel já usava o termo regeneração. E ele sabia que colocando a gordura ali, podia regenerar. Uma gordura sem preparar, um tecido sem estar preparado para se pôr, e já se tinha algum resultado. Mas com essa confusão de preparar o tecido, como chama esse tecido, ficou uma briga na nomenclatura. Alguns o chamavam de lipoblasto, pericito, pré-adipócito, processado do lipoaspirado, célula-tronco derivada de tecido adiposo, célula-tronco estromal, célula estromal adulta derivada do tecido adiposo, célula-tronco multipotente do tecido adiposo. Então ficou uma coisa que cada um usava um termo, e em 2004, a International Fat Applied Technology Society definiu um termo, padronizar um termo único, que é a sigla em inglês ASC. E o termo, então, corresponde à abreviação do termo em inglês Adipose Stem Cells, para se referir à população de células multipotentes, aderentes, isoladas da fração do estroma vascular. Então, toda vez que estivermos falando, o ideal é que se diga adipose stem cell.
Usa-se muito mesenquimal, usa-se ainda algumas coisas, mas já está definido na nomenclatura internacional que o nome é ASC, ou ASC, que é Adipose Stem Cell. Qual a motivação que temos para ter o tratamento regenerativo? Por que fomos buscar isso? Porque nós, médicos, cirurgiões, nos interessamos por isso. Porque esse tratamento regenerativo começou a mostrar um aumento na capacidade natural do organismo de autorregeneração. Então nós não estamos colocando algo novo no paciente. Ele mesmo está se autorregenerando com tecidos dele próprio. Isso quer dizer, a chance de haver uma reação alérgica a alguma coisa é praticamente zero, pois é o próprio tecido do paciente que está sendo usado. E além disso, ele promove a cura de feridas crônicas. Mas de onde a gente pode tirar então essas fontes de stem cell que nós podemos utilizar? Vários tecidos no organismo. Pode ser no blastocisto do embrião, onde isso é proibido no Brasil, a não ser naqueles embriões congelados, tem toda uma legislação sobre isso. Cordão umbilical, placenta, membrana amniótica, líquido amniótico, saco vitelínico e tecidos fetais. Mas ainda pode ser tirado de outros tecidos do adulto, que é o que nos interessa. Do tecido nervoso e da córnea nós podemos ter. Polpa dentária também se consegue ser uma fonte de célula-tronco. O sangue periférico, o tecido adiposo, a medula óssea, os músculos e na pele nos anexos. Então existem várias localizações que nós podemos utilizar. O mais utilizado e que se pensou em utilizar pela facilidade é o sangue periférico e a medula óssea, porque sabiam que era formadora de novas células, portanto se pensou muito no uso da medula óssea. E hoje em dia o tecido adiposo. Por que o tecido adiposo? Por que foi pensado no tecido adiposo? Onde se chegou ao tecido adiposo? Porque ele tem uma origem mesodérmica. Então ele tem uma população celular estromal heterogênea. Isso é importante para a gente trabalhar nos vários âmbitos da medicina. E o mesoderma é quem dá a origem embrionária dos vários tipos de músculo, do tecido conjuntivo, dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos também. Então nós temos um tecido que forma quase todos os sistemas do organismo. E também o tecido adiposo, ele tem uma grande quantidade de reserva. Não é preciso ser gordinho para ter tecido adiposo de reserva. Todos temos um tecido adiposo de reserva. Portanto, pode ser obtido em qualquer pessoa. Inclusive aqueles atletas que você acha que não tem gordura nenhuma, tem sim que pode ser obtida. Ele é facilmente obtido por métodos minimamente invasivos, como o Marcus Brown vai explicar depois. Então são métodos simples que a gente sabe fazer, que quem não sabe com um pequeno treinamento aprende e que pode-se usar esse método. E as células adiposas mesenquimais, que também são as adipose stem cell, têm a propriedade e aplicação na medicina regenerativa e eu estou chamando isso de cirurgia celular. Eu ainda não vi esse nome, né? Então é regenerativo por tecido celular. Como? Através de uma cirurgia celular. Por que cirurgia celular, você diz? Porque é simples. Nós vamos fazer o trabalho com células. Não fazemos mais grandes coisas, mas aplicamos a célula onde ela precisa trabalhar. Então o próprio paciente, a própria gordura do paciente é que vai trabalhar no paciente. Portanto, é ele mesmo se autorregenerando. E nas novas terapias que podemos imaginar, tantos tipos, né, de recuperação de tecidos danificados. Para vocês imaginarem, no tecido adiposo, 1 ml de tecido, 1 ml que você faz a lipoaspiração, você encontra de 100 mil a 1 milhão de células da fração do estroma vascular. E dentre delas, 10% são as ASC, Adipose Stem Cell, que são os pericitos, fibroblastos. Então você chega a achar de 1 a 100 mil células em apenas 1 ml.
Portanto, é muito importante. E alguns estudos mais recentes, como Taranto, ele viu que quanto mais superficial, mais próximo à pele, não atingir uma profundidade além de 15 milímetros, esse local ainda é mais rico da fração do estroma vascular e da adipose stem cell, rendendo até 150 mil a 250 mil células do estroma vascular. Se você pôr 10%, nós vamos ter 15 mil células do ASC. Então é importante a gente também saber trabalhar e ter uma organização para fazer bem feito tudo isso. Então não é só conhecer, mas é saber usar esse conhecimento em favor do próprio paciente. Quais são os componentes desse nicho gorduroso, dessa lipoaspiração que vamos fazer e que vai vir para a gente poder trabalhar? Ela vem com adipócitos, matriz extracelular com colágeno e tecido conjuntivo, com pericitos, que eles estão enrolados em torno do vaso, dos capilares, os pré-adipócitos, que são células progenitoras, células microvasculares e outros tantos tipos de células, que nós vamos colher e depois trabalhar com esse conteúdo para que tenhamos o máximo possível de adipose stem cell. Qual a composição? No aglomerado de adipócitos que vai ser retirado, eles contêm também pericitos. Olha aqui uma fotomicrografia de pericitos, que estão envoltos nos capilares e microvasos, facilitando a comunicação com o ambiente celular, e eles reagem quimiotaxicamente a danos e ferimentos. Então, uma das funções importantes desse aglomerado é ir atrás de processos inflamatórios, processos fibróticos e lesões, onde ele vai ensinar o próprio corpo a se corrigir. Ele trabalha como se fosse um andaime que vai dando a estrutura para que seja feito. E aí vem os pericitos. Quem são os pericitos? São células do tipo mesenquimal que estão associadas na parede dos pequenos vasos. Elas são indiferenciadas e servem como suporte, por isso que eu falei que parece um andaime, né? Para os vasos, e elas se diferenciam também em fibroblastos, em células de músculo liso, em macrófago e, o mais importante aqui também, conforme a necessidade. Conforme for necessitando o local que você colocar essas células, vai ser diferenciado. Por isso vocês vão ver que quando vai se discutir, aqui nós falamos na coloproctologia, mas a ortopedia usa muito. Mas só a ortopedia, vocês? Não! A cirurgia geral usa. Mas só vocês a cirurgia... Não, a cirurgia plástica também usa. Puxa, por quê? Porque é o tecido do próprio paciente para o próprio paciente, pegando aquelas células que vão se diferenciar naquilo que a gente quer que ele se diferencie. Então nós estamos saindo daquele ciclo de grandes cirurgias para fazer grandes cirurgias sim, mas agora celulares, preparando o que nós queremos no tecido que nós queremos. E do que se constitui então essa adipose stem cell, que eu vou chamar agora de stem cell? O microambiente tem os adipócitos, pré-adipócitos e os pericitos, e essa rede vascular, e elas vão dar a estrutura, formando esse andaime de colágeno que vai facilitar a mudança, a diferenciação e a transformação na célula que a gente quer que se desenvolva. Então, o que é o stem cell? O stem cell são células indiferenciadas, isso quer dizer, elas podem se diferenciar. Tem autorrenovação, isso aqui é muito importante, elas podem se autorrenovar sem precisar ficar injetando todas as vezes essas células. Ela tem uma diferenciação para diversos tipos celulares, nós ainda estamos engatinhando nesse setor, portanto ainda estamos descobrindo coisas novas, locais novos, cirurgias celulares novas que podemos usar. Tem uma propriedade imunomoduladora, tem o efeito parácrino, quer dizer, se tem uma lesão tecidual, ela vai atrás dessa lesão tecidual, corrige. Então ela pode ser utilizada para doenças, para lesões, para substituição de células danificadas ou até, que aqui eu acho muito importante, de tecido celular
perdido, que pode ser recomposto. Vocês estão vendo a gama de locais que a gente pode trabalhar? Eu sou coloproctologista, então eu tenho estudado mais dentro da coloproctologia, mas eu tenho muitos colegas ortopedistas e cirurgiões plásticos que já estão trabalhando com isso também. Então a fração estromal vascular e a stem cell em português é célula-tronco, a gente não gosta de usar esse termo no Brasil porque ele foi muito tempo proibido, porque se pensava em célula-tronco, em feto, não é nada disso, nós trabalhamos com célula-tronco do adulto. Então ela tem uma diferenciação, ela pode se diferenciar do quê? Já estudado, tem poder osteogênico, portanto ósseos, condrogênico, cartilagens, angiogênico, vasos, miogênico, músculos, neurogênicos, células nervosas se refazendo através da stem cell. E nós trabalhamos com a adipose stem cell. O colágeno através dos fibroblastos. Essa atividade angiogênica dá um fator de crescimento endotelial vascular, onde houve lesões e a vascularização está pouca, que facilita muito a cicatrização dos tecidos. Portanto, facilita ferimentos que tem há muito tempo, como por exemplo, que o Dr. Marcos vai falar, em doença de Crohn, que ajuda muito na doença de Crohn também. Tem atividade quimiotáxica, isto é, migração para áreas lesadas, ela tem a tendência a ir procurar onde está o defeito. Tem uma atividade antifibrótica, portanto, tecidos que se fibrosaram pode ser utilizado, né? Então a gente tem utilizado também em mulheres com vagina atrófica, que pode ser usado onde tem uma fibrose, né? E atividade imunomoduladora para regenerar os tecidos. Você viu quanta coisa existe? Então, os pericitos são as células de reparo emergencial. Então, elas são moléculas bioativas que funcionam como, por exemplo, eu pus aqui mini farmácias, mas não é isso, é que pode trabalhar em vários setores. Então, o que acontece? O exossoma transfere as proteínas e RNA entre as células, fazendo a comunicação intercelular. Isso é uma discussão de 2013 de Arnold Kaplan. E que os exossomos conseguem fazer com que seja comunicado para que não ocorra apoptose, portanto, é anti-apoptótico, antifibrótico, angiogênico, mitótico, isso é importante. Se você tem um pouquinho de tecido, você consegue formar novos tecidos. E aqui uma ação moderna, que eu até vou mostrar o trabalho, que é antimicrobiana. É uma ação que foi descoberta há pouco tempo. E a imunomodulação, que é a regeneração dos tecidos. Então, aqui é para a gente ter uma ideia de como tudo isso funciona. É uma coisa, parece assim, é uma coisa, em vez de você tirar e pôr uma prótese, alguma coisa assim, você faz com que o próprio organismo refaça o que estava sendo perdido. Então tem a lesão, os pericitos, que aqui já ainda falavam MSC, né? Mesenchymal Stem Cell, eles são ativados e levam à regeneração dos tecidos. Foi o próprio Arnold Kaplan que também escreveu isso aqui e eu peguei isso dele. Então o que tem no adipose stem cell? A obtenção de 100% de sucesso. Então, sempre vai haver sucesso no isolamento, rendimento no tecido adiposo. Então, toda vez que você fizer a lipoaspiração, você vai ter 100% de isolamento. Então, não tem como errar. Se você tirou o tecido adiposo, vai trabalhar. A disponibilidade é 40 vezes maior do que da medula óssea, onde se imaginava que é o fator que produz célula sanguínea, tudo isso. No tecido adiposo ele é 40 vezes mais disponível que da medula óssea. E aqui mais importante, que não ocorre em nenhum outro tecido, ele não diminui de quantidade com a idade. Então se você fizer numa criança de 5 anos ou num senhor de 70 anos, a quantidade de células que você vai conseguir é a mesma. Portanto, você vai ter uma qualidade de células boa, desde que bem colhida. Aqui são trabalhos importantes que eu levantei de 2006, 2007. Então, o tratamento regenerativo autólogo, ou chamado, que eu ainda não vi esse nome, se alguém já viu, depois pode até me falar, né? Mas que eu, pensando aqui, achei que é o nome que caberia melhor, a cirurgia celular.
é um enxerto autólogo homólogo de tecido adiposo microfragmentado. Então, em vez de você pôr esse nome inteiro, fazer um enxerto autólogo homólogo de tecido adiposo microfragmentado, nós vamos fazer uma cirurgia celular com gordura, com tecido adiposo. É um tratamento minimamente invasivo. Por quê? Porque nós vamos retirar através de uma agulha o tecido adiposo como uma pequena lipoaspiração. Tem que lembrar que os cirurgiões plásticos, quando vão fazer uma lipoaspiração, tiram 3 a 4 litros. Nós vamos tirar, nesse método que vai ser explicado hoje, em torno de 200, 300 ml. É um procedimento seguro, pois a lipoaspiração existe há muito tempo e você vai fazer um procedimento na especialidade que você faz, portanto, você conhece profundamente a anatomia do local que você vai trabalhar, você conhece o que precisa e qual a doença que está tendo, e ele vai fazer a regeneração dos tecidos. E ele vai fazer como isso? Vai alavancar o poder da fração estromal vascular e das células tronco derivadas do tecido adiposo. Então, alguns trabalhos eu peguei aqui, só 2 para mostrar aqui. Por exemplo, esse aqui que me chamou muito a atenção, que é o efeito antibacteriano. As células mesenquimais, ou as células tronco, ou as stem cell, participam da resposta imune contra bactérias gram-negativas, porque elas secretam um peptídeo antimicrobiano, o LL37. Portanto, é um trabalho recente mostrando que também é possível trabalhar como um antimicrobiano. Portanto, aquelas feridas antigas, contaminadas, que não cicatrizam, elas cicatrizam mais fácil também, porque você está, além de pôr célula que vai regenerar, você está pondo célula que vai produzir um peptídeo antimicrobiano. E a microfragmentação? Por que fazer microfragmentação gordurosa dessa que nós vamos conversar e não algumas que já existem? Por exemplo, a digestão enzimática com colagenase, ou ainda a centrifugação, ou ainda as duas juntos. Porque isso levaria horas e dias para ser feito. Você tira do paciente, leva para o laboratório, ou espera horas e dias para se isso resolver, para poder depois reaplicar no paciente, muitas vezes fazendo 2 cirurgias, uma de retirada e uma de colocação. Quando, com esse método mecânico, que o professor Marcos vai explicar, mecânico e suave, você vai obter, não igual, mas melhores condições do que a digestão e que a centrifugação, porque ele é mais suave, ele lesa menos, e em poucos minutos, e eu falo para vocês, em torno de 10 a 15 minutos, você tem isso preparado, e durante uma única cirurgia, você prepara, retira e coloca. Aqui, quando foi comparado o método enzimático com o não enzimático, aqui você vê a diferença da gordura, né? O aglomerado gorduroso no método mecânico, o estroma vascular é mantido, os capilares em fenda, contendo canais com número evidente. Já o método enzimático apresenta microcanais comprimidos e distorcidos, portanto você lesa a parte celular. Lógico que vão ter células boas, óbvio, mas não a mesma quantidade que quando você usa métodos mecânicos e suaves. Por que é melhor? Por que usar esse método mecânico e não fazer alguma coisa que já tem? Porque isso são coisas novas que estamos trazendo para o Brasil há pouco tempo. Estamos trabalhando com isso já há algum tempo. Fui para a Itália, fiz vários casos, operei bastante isso. Depois fizemos aqui no Brasil algumas cirurgias, eu e o Marcos juntos, né? E que mostrou algumas coisas. E no estudo que é mostrado, por que é melhor? Porque ele mantém o estroma vascular do tecido adiposo. Então não perde o estroma vascular. Mantém a organização estrutural. Isso é muito importante, porque ele mantém o andaime. Ele mantendo o andaime, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer como a colagenase, nem como a ultracentrifugação, que vai destruir uma parte dele. Então não é destruída nenhuma organização estrutural. Permite a interação com o ambiente do local que você precisa trabalhar, onde o paciente tem a sua doença. E emprega as habilidades de quem? Do tecido nativo, do próprio paciente, no tecido que ele precisa.
não tem centrifugação e não tem enzima nenhuma. A lavagem é feita com solução salina, como vai ser explicado, com agitação mecânica suave. E tudo isso vai minimizar o trauma no tecido. Quais os benefícios? É fácil de obtenção. Com o que eu disse, gordurinha todo mundo tem. Faz parte do nosso organismo ter. E a coleta é simples, é uma coleta minimamente invasiva e numa quantidade muito menor do que é feita pelos cirurgiões plásticos quando vai fazer realmente uma lipoaspiração. Tem alta concentração de células regenerativas. 1 grama do tecido adiposo podemos até chegar a 5 mil células tronco, 500 vezes superior à da medula óssea. É uma coisa impressionante. Então as células regenerativas são abundantes. E aqui um grande passo importante no tecido gorduroso, não diminui com a idade. Diferente da medula óssea, que vai diminuindo o número de stem cell com a idade. E o risco é muito pequeno, porque ele está associado a uma terapia autóloga. É do paciente para o próprio paciente, sem contaminar e sem passar por local nenhum que não seja estéril. E como considerações finais, eu diria que a adipose stem cell ela apresenta grande potencial de diferenciação, portanto, qualquer parte do organismo pode ser usada. Ela atualmente está sendo muito usada e muito trabalhada em pesquisa também no coração, para as doenças cardíacas. É facilmente obtida por métodos pouco invasivos e métodos já amplamente sabidos, que é a lipoaspiração. Elas são capazes de promover a imunomodulação, isto é, a regeneração dos tecidos que estão com pouca quantidade ou que estão degenerados. E tem o efeito paráquino, que ela mobiliza moléculas para a regeneração de tecidos lesionados. Isso tirei de um trabalho de 2013 agora. E eu gostaria de deixar como mensagem para vocês que começar um caminho novo como este pode parecer assustador, mas a cada etapa que passamos, percebemos como seria perigoso ou mais perigoso ter permanecido parado. Obrigado. Pronto. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês que realmente nós estamos num caminho novo. Numa cirurgia que eu chamei, não sei se tem em algum lugar, de cirurgia celular. Então nós estamos partindo para uma coisa nova que o mundo está descobrindo, que o mundo está se assustando com isso e que eu acredito que seja uma das cirurgias do futuro, que é fazer a cirurgia celular minimamente invasiva. Existe algum tecido celular adiposo que é melhor que o outro, isso provavelmente o Marcos vai falar, e aí no fim nós vamos ficar à disposição para qualquer tipo de pergunta.